Saudações inscritos do canal Despertar de Consciência e Escândalos Gospels. Aqui quem fala mais uma vez com vocês é Emissário Cristiano. Vamos iniciar mais uma série neste canal e vamos falar sobre a suposta volta de Jesus Christ. É falsa? É verdadeira? Bem, só que eu não vou contar qualquer falsa ou verdadeira volta de Jesus. Eu vou contar a minha história de como eu descobri que esta suposta volta de Jesus Christ é uma tremenda farsa. Bem, gente, tudo começou praticamente na igreja evangélica, do qual era membro, no caso, Assembleia de Deus, de God, onde muito bem, em meados do 2000, lá pelos 2000, né, 1999, 2000, lá por esse período aí, né, onde eu comecei a minha caminhada pentecostal. Só que antes de ser pentecostal, eu pertencia à Universal, fui kardecista, enfim, né. E quando eu comecei essa trajetória pentecostal, fiquei ali por alguns anos ali na Assembleia, e lá pelo ano de 2001 lançou-se aquele VHS daquela banda chamada Diante do Trono. Quem não conhece, né, gente? Preciso de ti, rapaz. Eu fiquei abestalhado, fascinado, muito encantado com este vídeo, né, que este show, porque na época era VHS ainda, né? E o que mais me chamava atenção naquele VHS era lá pelos finalzinhos desse VHS aí, onde tinha uma suposta pregação, né? Uma atenção à Índia. Olha o vídeo aí, gente. O cara, o pregador, ele dá a suposta, né, visita à Índia, né, onde lá tem muitos deuses, que é um país muito pouco evangelizado, um país pobre, enfim. E aquilo começou a me chamar a atenção, né? Eu não estava muito envolvido lá com missões, né? Eu não tinha nem esse objetivo em ser missionário, né? Eu estava começando na minha caminhada. Mas algo me despertou nesta pregação, né? Em que, poxa, o que é volta de Jesus? O que é ir pregar o evangelho? O que pregar para esse povo? Sabe? Começou a nascer no coração da gente este desejo de anunciar as boas novas. A quem enviarei? Quem irá por nós? Eis-me aqui, Senhor, né? Só que antes de o Senhor, entre aspas, enviar a gente para algum país, né? Foi me informado na época, sabe aquele desejo de você ser missionário? Realmente eu tinha esse desejo na época. E foi me informado que antes do Senhor enviar você, cristiano, para outros países aí, para a Índia ou sei lá para onde for, você precisa ser missionário na sua casa. Na sua casa, no seu bairro, na sua região, né? Para depois se adquirir uma experiência e quem sabe lá na frente você ir lá para a Índia falar de Jesus lá e, se possível, dar a sua própria vida, né? Só que nesta pregação do VHS, do Diante do Trono 4, né, o Preciso de Ti, passou-se os tempos, né, na Assembleia, caí fora da Assembleia, fui para Deus Amor, fiquei alguns anos lá, né, porque eu percebi que a Assembleia de Deus, o qual eu pertencia, né, a Madureira, ela era uma assembleia de muito estudo bíblico e pouca oração. Então, na minha época, eu estava adquirindo experiência, né? E eu queria ser um crente de oração. E na Bleia eu não encontrava isso. Então foi quando eu conheci a igreja da Martins Davi Miranda, a igreja pentecostal Deus Amor, onde eu comecei a ter minhas experiências, né, em ser espiritual, de um ser de muita oração.
E meu objetivo era tentar encontrar o chamado equilíbrio entre conhecimento e vida espiritual, sabe? Ter um equilíbrio nas coisas. Fiquei muito tempo lá, né? Eu comecei nas escolas dominicais da Bleia e juntando com os conhecimentos da Deus e Amor, eu comecei a adquirir a minha primeira Bíblia de estudo. A Bíblia de estudo Plenitude, né? Essa aí, ó, do vídeo aí. E o que mais impressionava nessa Bíblia é que eu era o único que tinha a Bíblia de estudo na igreja. Era o único que estudava a Bíblia na igreja, era o emissário cristiano. Só que não era conhecido como emissário cristiano. Ou era conhecido como irmão cristiano. E aí comecei a questionar as coisas da Deus Amor, uso da Bíblia de estudo Plenitude e tal. Percebi que tinha muita doutrina do homem ali, né? E aí caí fora do amor, fui para as Testemunhas de Jeová. Pois é. Fiquei por um período de 15 anos, pense, gente, 15 anos no Salão Reino, não querendo me batizar de jeito nenhum, gente. Por quê? Porque como eu já vinha de uma denominação cristã, eu era muito conhecido, né? Então, para poder fazer ministério de campo com o irmão, já pensou se eu bato na porta de alguém, do irmão ou da irmã de uma igreja aí, e falar, você, cristiano, se tornou testemunho de Jeová, essa seita, essa heresia, filho, até explicar que focinho de porco não é tomada, filho, ia demorar. Então, o objetivo na testemunha de Jeová era adquirir experiência, maturidade o suficiente para você encarar o que supostamente iria acontecer. E de vez em quando eu saía com o meu instrutor nessas campanhas aí, nesses campos aí, né? E comecei a lidar com o ser humano, com os evangélicos aí, né? Muito bem, foi por volta do ano de 2010, onde o corpo governante, a Torre de Vigia, lançou lá seu anuário de 2010. Para quem não sabe o que é o anuário, é um relatório do trabalho dos pioneiros em tempo integral, no evangelismo, né? Enfim, aquela contagem de quantas pessoas a turma lá conseguiu batizar, quantas pessoas, né? Quantas congregações foram construídas neste período, sabe? Fazer uma retrospectiva. É o chamado o relatório das testemunhas de Jeová. Bem, olha o relatório, gente. Esse relatório aí, ó. Esse relatório aí. Este relatório me chama muita atenção, porque dentro deste relatório tinha lá um testemunho de um ex-adventista que se tornou testemunha de Jeová. Pois é. E ele declara no seu testemunho lá que ele acha que ele encontrou a religião verdadeira. Esse homem deve estar morto já, porque já faz muito tempo, 2010, estamos em 2022, né? Então é assim, o ser humano ele só fica no achismo. Eu acho que eu encontrei a religião verdadeira. Aí na época eu tirei uma foto desse testemunho e mandei lá pro Marcelo adventista. Hoje ele não é mais adventista, mas na época que ele era adventista, porque eu também passei por lá, eu já coloquei os vídeos da colportagem, né? Eu mandei uma foto desse suposto testemunho do ex-adventista que supostamente se tornou testemunha de Jeová. Muito bem. Este anuário ficou guardado. Aí eu juntei a informação hoje sim, do DVD, depois se tornou em DVD, né? O Diante do Trono Preço de Ti, aquele finalzinho lá do evangelismo em países pobres, e juntei com a mesma informação do anuário das Testemunhas de Jeová de 2010. E cheguei à seguinte conclusão. Qual é a conclusão que eu cheguei, gente? E juntando, claro, com vários anuários, né? E também visitando lá aquele congresso que tem lá em Mariporã, onde meu instrutor me apresentou várias pessoas. Lá eu fiz muitas amizades de pessoas que foram de determinadas igrejas evangélicas e que hoje são testemunhas de Jeová, né? Principalmente pessoas que eram da igreja que eu pertenci, da congregação cristã, era pastor,
era da Bleia, era da Deus Amor, e se tornaram testemunhos de Jeová. É para que eles venham testemunhar para mim que eles eram da igreja tal, né, e se tornaram testemunhos de Jeová. Eu fiquei assim, oh my God, o que é isso? E aí, com o tempo de amadurecimento, fui percebendo que essas pessoas supostamente eram usadas como troféus para dar o seu testemunho de ex da igreja tal, ex da religião tal, que se tornou testemunho de Jeová. Muito bem. Depois passei, mais uma vez, voltei para o Adventismo, enfim, fui pegando lá. Também no Adventismo tem relatórios também, né? Onde o Adventismo tradicional, porque temos o da promessa e o da reforma, eu frequentava o tradicional, onde o dízimo que se dava no Adventismo, né? Onde estava sendo investido. Então eles davam lá por assim dizer, como que chama a palavra, um acerto de contas como dizimista, né? Da satisfação para o dizimista aonde está sendo investido o seu dízimo, né? E aí mostrava-se lá um telão da igreja, né? Olha, missionários da igreja foi lá evangelizar tal pessoa que anteriormente era de uma igreja tal ou de uma religião tal, aceitou Jesus Christ, aí montaram lá uma igreja e tal, e hoje está assim. O pessoal ficar ali observando como que estava o andamento da igreja, né? E aí faz juntando, né, para onde está indo o dízimo, pessoa que era da igreja tal, se tornou adventista, né, ou então você pega lá do Testemunho de Jeová, o cara que era adventista se tornou, né, Testemunho de Jeová. O primeiro vídeo lá da Igreja Batista da Lagoinha, diante do trono, o pastor pregando lá sobre o hinduísmo, né, da Índia, o país pobre, quem que vai por nós, só que ele fala muita besteira, tá? Trazendo para os dias de hoje, em 2022, e comparando com as falácias dele em 2001, eu vou fazer algumas críticas, tá? Eu vou botar o vídeo aí, espero que o YouTube não dê problema esse trechinho aí. Eu vou fazer algumas críticas acerca desse pedacinho desse vídeo aí, trazendo para os dias de hoje, para o século 21, 2022. Muito bem, qual é a conclusão que eu cheguei? Que o suposto, depois passou-se vários anos, saí das testemunhas de Jeová, virei desigrejado, depois de alguns anos no desigrejado, virei ateu, né? Quem me conhece muito bem, eu passei por uma fase de ateísmo, e hoje sou um monoteísta do judaísmo ortodoxo. Muito bem. Qual a conclusão que cheguei de tudo isso que eu passei? Estou fazendo aí um resumo para vocês, tá? A conclusão que o suposto evangelho de Jesus Christ, a tal da sã doutrina, falar numa linguagem cristã, a tal da sã doutrina de Jesus Christ não é o evangelho da igreja tal. Por exemplo, o evangelho que a igreja a Assembleia de Deus prega não é o evangelho de Jesus. O evangelho que a igreja Deus Amor prega não é o evangelho de Jesus. O evangelho que a Igreja Batista prega não é o evangelho de Jesus. Enfim, nenhuma igreja, nenhuma organização religiosa neste Brasil, nenhuma prega o evangelho de Jesus. Se você conhecer muito bem, para você conhecer, você tem que ser o desigrejado. Aí você vai saber se a igreja tal prega o evangelho do Jesus Christ. Nenhuma prega, gente. Eu passei praticamente aí 30 anos, né, nessa caminhada aí, e a conclusão que cheguei é que nenhuma prega o evangelho de Jesus Christ. Nenhuma. Nem as testemunhas de Jeová pregam o evangelho de Jesus. Todas elas pregam um outro evangelho. Por quê? Tudo se envolve com o dízimo, né? O dízimo, ele, por assim dizer, ele patrocina os missionários. Então é tipo assim, o cristianismo no Brasil, ele está assim, é um pescando no aquário do outro. Eles não querem pregar o evangelho para quem não conhece, eles querem pregar o evangelho para quem conhece. E eles pensam em si próprios que pregam o evangelho de Jesus,
E não estão pregando nada, estão pregando o evangelho de Jesus segundo a visão da igreja. Correto? É bem diferente. Então, se a única coisa que me deixava com muito temor esse tema volta de Jesus, eu pensava o seguinte, quando eu estava na bleia, quando eu estava desigrejado, por assim dizer também, era o seguinte, se eu deixar de acreditar na volta de Jesus, eu teria alguns problemas. Vai que acontece realmente. Quais eram os problemas que tinha, né? O tal do arrebatamento, o tal do anticristo, né? O tal do juízo final, né? E alguns sinais a igreja dava pra gente, né? Sobre o arrebatamento, que mais? O anticristo, né? Aliás, já fiz até um vídeo no canal sobre esse assunto aí do anticristo. Mas meu pensamento na época. E o juízo final. E tinha um quarto. Um quarto. É como se fosse assim, se eu deixar de acreditar nos três, eu ainda tenho um quarto. Que nesse quarto, se acontecer, é que os três confirmam. Qual que era? Era que este evangelho será pregado em toda a terra habitada, aí virá o fim, aí ele volta. Aí que está o problema. Então, ao mesmo tempo que eu era desigrejado, mas eu acompanhava essa suposta pregação do sistema religioso até onde eles conseguiam chegar. Se chegavam, né? Porque até onde se sabe, existem países onde é proibido o cara chegar lá e pregar o evangelho. Se ele chegar lá falar de Jesus, o couro come, a porrada come. É aquela turma lá que corta a cabeça lá do Oriente Médio, bota fogo no camarada, explode a cabeça, passa com um tanque de guerra em cima. Lá é proibido pregar evangelho. Crente nenhum tem coragem de pregar evangelho nesses locais, né? E eu vou mostrar daqui a pouco uma lista dos países onde o crente é perseguido e também onde é proibido pregar evangelho. Então, se for depender desses países aí, Jesus não volta nunca, porque não tem crente com coragem, com peito, para chegar lá e pregar o evangelho e dar sua vida possível. Eu duvido que eu não vi até hoje. Não vi até hoje. Tá? E por esta suposta volta de Jesus Christ, neste estudo que eu vou dar para vocês, isso aqui é só uma introdução. Vamos começar a parte 1, 2, com temas diferenciados, né? Para não ficar com capinha de vídeo igual, né? E vai ter uma playlist aí no canal para você diferenciar aí, tá? Então, o que acontece? Acontece que foi descoberto recentemente, né? Olha só como são as coisas, né? Eu estava a fim de fazer 2 tipos de série. Eu não sabia qual eu ia fazer. Ou eu ia fazer sobre a farsa da volta de Jesus Christ, ou eu ia fazer do quebrando o paradigma da fé, né? Tirando aí, desmentindo aquelas falácias do Novo Testamento. Jesus falou que veio fazer a vontade do Pai, vamos ver se ele realmente veio fazer a vontade do Pai. Ele é um mentiroso, a verdade é essa. E eu não sei qual que eu ia fazer. Eu sei que os 2 iam ser longos. E por coincidência, ontem, hoje é segunda-feira, domingão à noite, quando estava indo para casa do trabalho, peguei o busão, peguei o ônibus, né? Sentei lá no banco do ônibus, do meu lado esquerdo, estava tipo 2 folhetinhos, 2 papeizinhos entre o vidro da janela do ônibus. Aí estava eu sentado no banco do ônibus com 2 papeizinhos dobrados, que eu observei os detalhes, estava ali entre uma brecha do vidro e da carcaça do ônibus, né? Enfim, eu peguei esses 2 papéis, abri e era aqueles convites, sabe aqueles folhetinhos de evangelismo, onde estava escrito o quê? Prepare-se, ele está voltando. O tema era a volta de Jesus Christ. Olha o folhetinho aqui, ó. Esses 2 folhetos estavam... Vou até dobrar aqui para não pegar reflexo do outro lado do papel. Esse aqui, ó. Ele está voltando. Um folhetinho de evangelismo, né? Falando da volta de Jesus Christ.
E como sempre, todo folhetinho, né? Esses dois estavam assim, ó. Quer ver, ó? Pra você ter uma ideia? Eles estavam assim, ó. Dobraditos assim, ó. Tá vendo? Tava dobradinho no cantinho da janela, do ônibus, né? E como todo parecer, né? Atrás sempre tem um carimbo de alguma igreja e o tal endereço da igreja, né? Aí temos aqui, não sei se dá para capturar aí, da Igreja Pentecostal Deus e Amor, né? Dá um zoom aí para ver se pega aí, tá vendo? Deus, ó, tá aqui, ó. Deus e Amor, correto? E rua, tá, nem vou dar o endereço. É um folhetinho de um membro da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Então, estes folhetos aqui, eles foram como se fosse uma confirmação, por acaso, né, uma coincidência, que eu deveria falar sobre este assunto, a volta de Jesus Christ. Muito bem. E aí eu estou começando esta série aqui, através dessa introdução. Vamos lá. Que supostamente esta volta de Jesus, eu vou mais colocar uns vídeos aí que vou mostrar que o tal evangelho de Jesus Christ já foi pregado no mundo inteiro, tá? Vai ter vídeo na série assim. A suposta volta de Jesus Christ é uma mentira. O arrebatamento é outra mentira. É juízo final, vixe, piorou. Eu vou abordar todo esse tipo de assunto na série. Vai ter capa bonitinho com o desenho do Jesus aí, vai ter o tema e vai ser colocado aí na playlist, correto? Então, resumindo é o quê? Que o dízimo, então, eu estava até pensando em ser dizimista na época, quando eu era adventista, né? Mas quando eu percebi que parte do dízimo, né, se não me engano, 10%, 1 ou 2, que é para missão, era investido na obra missionária. E que supostamente esse dízimo, que era investido, né, ele era para construir igrejas em locais difíceis de acesso e supostamente era evangelizado pessoas de outras igrejas e que eles pescavam no aquário pro adventismo. Então, que supostamente o evangelho de Jesus Christ, que era para ser pregado, não era pregado nada. Era pregado o evangelho segundo a igreja tal. E é assim. Então, o que acontece? Então, se ficarmos aqui no Brasil, né, entre os próprios cristãos, cara, eles não pregam o evangelho de Jesus Christ nunca. Porque cada uma, eu contei, deve ter umas 300 ou 400 mil denominações evangélicas, que uma saiu da outra, criou a sua vertente, várias vertentes, reformada, testemunho de Jeová, como que é? Era testemunho de Jeová, aí um cara saiu, criou uma organização chamada Testemunhas Cristãs, Testemunha de Jesus no propósito de Jeová. É uma reformada, tem isso também. É muito tempo já, né? Então, cada uma com ela prega o evangelho segundo o seu campo visionário, não o evangelho segundo Jesus Christ. Até esse personagem também, Jesus Christ, não existe, tá? Eu vou colocar tudo na série aí. Então, se você deseja assistir essa série, cara, seja bem-vindo. Você vai ter um despertar de consciência mental tremendo. Você vai parar de ficar com medo de arrebatamento, Armagedon, sinais últimos dias, sobre anticristo, que eu coloquei o vídeo na série aí, né, falando sobre o assunto. Entendeu? Na verdade, os caras querem ganhar dinheiro em cima desse assunto, volta de Jesus. A verdade é que o cara nunca volta, já passou mais de 2000 anos. Até propriamente no Novo Testamento, Jesus Christ mentiu para os seus discípulos sobre a sua volta. Eu vou mostrar tudo isso. Entendeu? Quer dizer, poxa, o diabo, que é o pai da mentira no cristianismo, se eu for basear nisso aí, Jesus Christ é o filho dele, porque ele também mentiu para os seus discípulos. Né? Então chega, para, cara, deixa eu viver um pouco. Né? E tudo aquilo que eu for falar nesse
nessa série, eu vou usar o próprio livro Bíblia de vocês, vou estar utilizando o próprio Novo Testamento, com, enfim, várias versões do Novo Testamento, e provar por A mais B que tudo isso é balela, churumelas de cristianismo, tá, gente? E não só vou usar Bíblia, vou usar Bíblia de estudo, vou usar história, fontes confiáveis, não só para você crer, mas também para pensar também. Fé e razão tem que andar juntos, ok? Não é uma história minha, não me taxe de como herege, não me taxe como demoniado. Não, eu vou provar para você que o evangelho de Jesus Christ já foi pregado no mundo inteiro. E tem muito crente hoje em dia em rede social aí pregando que o último sinal será a pregação das boas novas em todo mundo. Aí virá o fim, aí Jesus Christ volta. O evangelho de Jesus Cristo não foi pregado, por isso que ele não voltou. Só que aí vai depender de qual evangelho que está sendo pregado hoje em dia. É o da Assembleia, da Deus Amor, da Maranata, da Universal, da Bleia Madureira, da Bleia do Belém. Qual evangelho é de Jesus Christ? Nenhum. Nenhum. Então, se cadê? Estou falando só em meados do Brasil. Se eu for contar outros países que tem igreja cristã aí, também eles pregam o evangelho segundo a igreja deles. É como se fosse assim, você coloca um óculos e você passa a enxergar o evangelho de Jesus Cristo da maneira daquele grupo, e não da maneira do próprio Jesus Christ. Até os desigrejados não pregam o evangelho de Jesus Christ, não. Até os Yaldins messiânicos, para quem não conhece Yaldins, e aos judeus messiânicos não pregam o evangelho de Yeshua. Não prega também, cara. Quer dizer, se for depender desses representantes aqui na Terra, rapaz, Jesus Christ não volta nunca. Então, vamos embora para esse estudo aí, vamos embora para esta série. Mas antes disso, eu lhe convido você a se inscrever no canal, deixa aquele like, deixe seu comentário, compartilhe e se prepare para a bomba, jogar batata quente na sua mão. Gente, jogar aquela batata quente na sua mão. E você vai ficar espantado. Oh my God, eu não acredito! O evangelho do reino já foi pregado. Não existe Jesus Christ, não tem arrebatamento. Oh my God, oh my God. Mas fica tranquilo, gente. Pelo menos você já se livrou de um peso. Se não tem Jesus Cristo, não tem arrebatamento, não tem anticristo, né? O terceiro tempo tá aí, gente. Tá quase construindo. O povo tudo apavorado, pensando no anticristo. Senão não vai entender nada, né? Ali vai ser uma chia do eterno. Simplesmente isso aí, né? E o povo evangélico tá desesperado, criando um vídeo no Face, no YouTube aí, falando do anticristo, porque o terceiro tempo tá quase pronto, que não sei o quê, quando aparecer aquele cara lá e sentar no trono é o anticristo, que na verdade é uma chia do eterno. Não tem nada anticristo, ok? Beleza? Vamos embora pro estudo? Fui!